Boa noite, irmãos. Que graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus, nosso Senhor. Motivo de gratidão, de alegria, podemos estar mais uma vez aqui, reunidos como corpo de Cristo, como família do Senhor, como pedras que compõem um grande edifício, cuja base, a pedra angular, é Cristo Jesus, para o adorarmos, para o louvarmos, para prestar culto a Ele. Estamos de forma presencial, estamos também no Facebook e no YouTube. E agradecendo a você que nos acompanha então pelas nossas redes sociais. A nossa oração, nosso desejo é que você encontre aqui aquilo que veio buscar, que você possa ser nessa noite edificado, nutrido pela palavra do Senhor. Queria convidar você a que façamos juntos uma leitura inicial. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, para que possamos então meditarmos na palavra de Deus num texto inicial. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Nós faremos a leitura dos versos 5 ao verso 15. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versos 5 a 15, a palavra de Deus vai nos dizer assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Louvado seja Deus pela sua palavra. A oração do Pai Nosso talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia, um dos textos mais lidos, um dos textos mais compartilhados. É uma oração que é comum aos cristãos evangélicos e também aos cristãos católicos, com algumas poucas diferenças. Eu escolhi esse texto para a nossa liturgia, para a nossa leitura inicial, porque algumas coisas, alguns pontos que Mateus coloca aqui na oração do Pai Nosso, e que Lucas também irá compartilhar no seu Evangelho, nos chamam a atenção, nos saltam aos olhos. A primeira delas é de que nós não devemos ser repetitivos nas nossas orações. Mateus vai deixar muito claro, compartilhando aquilo que o próprio Senhor Jesus havia dito, de que não é pelas muitas repetições que o Senhor nos ouve. Então nós não devemos, irmãos, orar num sistema de ladainha, aquela oração contínua, aquela oração constante no sentido, deixa eu melhorar essa palavra, constante não é a melhor palavra, contínua, sem interrupções, sem pensar. Você vai falando, entendendo talvez que assim Deus escutará a sua oração. Esse não é o princípio bíblico e o ensinamento bíblico para a oração. O que a Bíblia ensina é que a oração é um diálogo com Deus, e mais que isso,
Deus já sabe o que você vai pedir antes que a palavra lhe venha aos lábios. Então, nós cristãos evangélicos precisamos adquirir o hábito de orar como quem conversa com seu pai, porque é esse o caráter da oração. Esse é o fundamento da oração. Um diálogo entre pai e filho. Então, nesse diálogo, nós vamos colocar diante de Deus a nossa culpa, a nossa miséria, o nosso arrependimento, diariamente. Nós já fomos perdoados para a vida eterna, no que diz respeito à obra da redenção. Mas nós precisamos dia a dia pedir perdão pelos nossos pecados, para nos achegarmos a Deus, para que Ele ouça as nossas orações. Então, nas nossas orações, nós precisamos colocar diante de Deus a nossa vergonha, nosso arrependimento. Nós precisamos colocar diante de Deus a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, pelas bênçãos que nós temos recebido, e assim como diz o hino que nós cantamos, são inumeráveis. Quantas bênçãos, dizem quantas são recebidas da divina mão, né? Vem dizê-las todas de uma vez e verá, contente, surpreso, quanto Deus já fez. Deus tem nos abençoado sobremaneira, né? Dia após dia. Então nós colocamos diante de Deus a nossa gratidão e colocamos diante de Deus também as nossas petições, as nossas dificuldades, aquilo que nós precisamos, e pedimos a Ele como um filho pede a um pai amoroso. Contudo, num sistema de diálogo, de adoração, de exaltação. Essa é a oração segundo os princípios aqui que Jesus Cristo ensina e que Mateus e Lucas irão compartilhar. E o segundo tema aqui que nos chama a atenção, que salta aos nossos olhos, é o fato de que se nós não perdoarmos aqueles que nos devem, o Senhor também não nos perdoará os nossos pecados. E aí é que nós devemos tomar muito cuidado quando adoramos a oração do Pai Nosso, irmãos. Porque nós dizemos na oração do Pai Nosso: perdoa os nossos pecados como nós perdoamos a quem nos ofende. Então, logo, se nós não perdoamos a quem nos ofende, nós estamos pedindo a Deus que também não perdoe os nossos pecados. Então, nós precisamos exercitar e trabalhar dentro de nós o perdão. Nós temos muita dificuldade de liberar perdão. Nós guardamos muita mágoa, guardamos muito rancor. São características, né, de um ser caído como nós. São manchas da corrupção do pecado que habitam em nós, mas com as quais nós precisamos lidar e trabalhar. Nós não podemos nos conformar em ser assim. Nós não podemos ter a síndrome de Gabriel: eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou morrer assim. O crente não. O crente, ele está em contínuo tratamento, ele está sendo moldado à imagem de Cristo. Então ele precisa se soltar e permitir que Deus trabalhe na sua vida. E os meios de graça que nós temos, a oração, a palavra, os sacramentos, né, a Santa Ceia, enfim, esses meios de graça, eles nos possibilitam a viver uma vida assim, em conformidade com o Evangelho, nos parecendo com Jesus. Então nós temos onde buscar, nós temos como crescer em santidade, em semelhança a Cristo. Então nós devemos exercitar também essa faceta da nossa personalidade, essa dificuldade que nós temos de perdoar e de pedir perdão. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus continue trabalhando em nós, assim como certamente Ele já vem fazendo. Nós vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante de Deus, vamos pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que tenha misericórdia de nós. Vamos orar, vamos fazer 3 orações distintas. Vou pedir ao nosso irmão presbítero André que coloque diante de Deus o nosso arrependimento. Temos falhado e queremos pedir ao Senhor que nos perdoe. Vamos pedir a nossa irmã Edirlene que coloque diante de Deus a vida do nosso irmão seminarista Diogo Botlender e sua família, que a partir de janeiro estarão assumindo aqui a igreja presbiteriana em São Borja. Vamos pedir ao nosso irmão diácono Juliano que ore consagrando a Deus o nosso estudo e pedindo ao Senhor que, em nome de Jesus, tudo que nós falamos aqui traga glória ao nome dele. 3 orações rápidas, 3 orações específicas e em voz audível para que os nossos irmãos que estão em casa possam também acompanhar. Santo Deus, grande Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pelas misericórdias que o Senhor tem tido, Pai. Chegamos na tua presença agora
Arrependidos, ó Pai, daquilo que temos feito de errado, segundo a Tua lei. Arrependidos pelos pecados que cometemos dia após dia, Senhor, porque sabemos que só o Senhor pode nos limpar, nos purificar e nos perdoar. E é isso que estamos aqui, confessando nossos erros, confessando nossas falhas, inúmeras, mas que merecem, ó Pai, segundo a Tua palavra, se estamos pedindo de coração, arrependidos, o Teu perdão, ó Pai. Obrigado por isso. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo. Amém, Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui humilhados na Tua presença, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que guarde as nossas vidas e que nos instrua qual o melhor caminho a seguir. Em especial, queremos colocar no altar do Senhor a vida do Diogo, seminarista Diogo, que está se formando agora e que a partir de janeiro, juntamente com a sua família, estará à frente da Igreja Presbiteriana em São Borja. Clamamos ao Senhor que direcione a vida do Teu servo, que fortaleça, que tudo que ele fizer seja que ele coloque à frente o Senhor, que o Senhor esteja à frente de todos os planos, todos os sonhos dele, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que clamamos ao Senhor que direcione o ministério dele. Amém. Senhor Deus, damos graça a Ti, Pai, pelas Tuas misericórdias que se renovaram nesse dia, Senhor. Te agradecemos pela Tua igreja, pela Tua palavra, Senhor Deus. É a única maneira que podemos ouvir a Tua vontade sobre nossas vidas, Pai. Te agradecemos pela Tua igreja, pelos Teus filhos, pelas Tuas bênçãos, Senhor Deus, e que o Senhor venha abençoar essa palavra, que o Senhor venha abençoar esse estudo, Senhor Deus, que seja para o nosso crescimento, para a edificação da Tua igreja, Pai. Que os Teus filhos possam ouvir, Senhor Deus, com um coração contrito, Senhor Deus, e de joelhos diante da Tua palavra, Pai. Essa oração te faço em nome de Santo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Como os irmãos, então, aqui se encaminhem para o texto dessa noite, nós estamos estudando as epístolas de Pedro. E o texto dessa noite é o texto de 1 Pedro, capítulo 3. Trabalharemos dos versos 8 ao verso 22. 1 Pedro 3, 8 a 22. Eu farei a leitura, os irmãos, onde quer que estejam, acompanhem com reverência a palavra do Senhor, que nos diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois, quem quer andar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar se forem zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi, pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água.
a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Louvado seja Deus pela sua palavra. Bem, irmãos, vamos então caminhar pelos versículos, como sempre fazemos, entendendo aquilo que Deus tem para a nossa edificação nessa noite, entendendo aquilo que Pedro queria compartilhar com seus irmãos no contexto de perseguição, no contexto de dispersão. Os irmãos fugiam. Pedro não está escrevendo aqui para uma igreja estabelecida, tratando o problema de uma igreja, um grupo de irmãos que se reuniam em algum lugar. Pedro não está escrevendo para esse tipo de público. Pedro escreve para cristãos que estavam dispersos, espalhados, fugindo da perseguição. E Pedro vai começar então esse bloco com um finalmente. Ele vinha falando a respeito dos deveres dos crentes dentro do âmbito familiar, marido, esposa, marido, relacionamento entre eles, como deveria ser. E agora Pedro vai aqui então tratar de como nós devemos tratar, ou como devemos lidar. Tratar de como devemos tratar é ótimo, redundante. De como nós devemos lidar com os nossos irmãos na fé, com os crentes que congregam conosco. E Pedro então vai tratar disso do versículo, especialmente do versículo 8 ao versículo 12. Ele vai começar dizendo: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Então o que Pedro está dizendo aqui, irmãos, de forma clara, é que todos nós devemos, enquanto crentes, enquanto alcançados pela graça, nós devemos dar um bom testemunho às pessoas que estão à nossa volta, e nós devemos tratá-los de dentro de igual ânimo, ou seja, com o mesmo pensamento. Lembra lá de Paulo escrevendo aos Filipenses? Evódia, Sinti, que pensem concordemente. É o mesmo raciocínio aqui. Se nós fazemos parte de um grupo, se nós somos parte da família de Deus, nós devemos tratar os nossos irmãos com igual ânimo, pensando a mesma coisa, pensando concordemente no Senhor, remando para o mesmo lado, sem dissensões, sem rixas, sem brigas, sem partidarismos. Então Pedro está dizendo que todos nós devemos ser assim, compadecidos, ou seja, nós devemos olhar para o nosso irmão com olhar de complacência, com olhar de piedade. Nós devemos chorar com os que choram, nós devemos rir com os que se alegram, nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Irmãos, a igreja, e quando eu falo igreja, não estou falando templo, não estou falando imóvel, estou falando eu e você. A igreja, ela precisa ser amorosa. É uma recomendação bíblica. Mais que uma recomendação, é uma ordem bíblica. O próprio Senhor Jesus disse isso. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso irmão como a nós mesmos. Não cabe no ambiente da igreja, irmãos, não cabe na vida da igreja um ambiente rixoso, um ambiente de você pensar apenas em si mesmo. Me fugiu a palavra aqui. De você pensar apenas em si mesmo, de você se preocupar apenas com os seus problemas. Isso não é um ambiente de igreja. Não é essa a proposta da igreja. Se nós vivemos assim, se a igreja onde nós congregamos é assim, algo está errado e precisa ser tratado. Existe uma ferida aberta e precisa ser tratado, porque esse não é o ambiente da igreja. Quando Lucas escreve o livro de Atos, capítulo 2, ele deixa muito claro qual é o pensamento dele para a igreja. São irmãos que vivem em comunhão, que repartem aquilo que têm, que vivem juntos, se ajudando, se auxiliando. Esse é o modo de uma igreja saudável viver, de uma igreja saudável caminhar. Observe a carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 1 a 10. Aquele é o modelo bíblico de igreja, aquela é a maneira de uma igreja desenvolver sua fé cristã, trabalhando juntos, caminhando juntos,
E Pedro então está aqui, não exortando, mas dando uma ordem para que os irmãos da dispersão vivam nessa visão, tenham essa visão, caminhem nessa visão de serem compadecidos, cuidarem uns dos outros, de serem fraternalmente amigos, de onde vem a nossa palavra Filadélfia, né? Filósofo de Vós, fraternalmente amigos, ou seja, viver uma vida de irmandade mesmo, de cuidado, de amor uns pelos outros, que sejam misericordiosos, ou seja, que sintam a dor do outro, que consigam olhar no olho do outro e ver que ele não está bem, e oferecer ajuda, e oferecer o ombro, que sejam humildes, ou seja, que você considere o que nós consideremos todos os outros superiores a nós. E aqui nós anulamos então completamente as brigas dentro da igreja, as disputas dentro da igreja. Se Pedro diz, e outros autores bíblicos dizem, Paulo vai dizer isso de forma muito clara, escrevendo aos Coríntios, que nós não podemos viver num ambiente de disputa, de que um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então, se Paulo diz isso, inspirado pelo Espírito Santo, se Pedro diz isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, qual a dificuldade que nós temos de viver essa realidade bíblica, essa verdade bíblica? De não nos compararmos uns com os outros, de não haver rixa uns com os outros, de entender que a igreja é um corpo cuja cabeça é Cristo, e Deus distribui os dons de acordo com a sua vontade. E nós devemos ser usados de acordo com a vontade de Deus, da maneira como Deus nos coloca, e onde Deus nos coloca. E aí, irmãos, nós estamos num processo de eleição aqui na nossa igreja, e nós vamos entrar num processo de eleição agora em quase todas as igrejas presbiterianas do Brasil, se não para cargos oficiais, ao menos para sociedades internas. Cabe muito esse ensino, porque muitas vezes nós achamos que ter cargo na igreja nos faz superior a outras pessoas. Então nós criamos uma hierarquia que não é bíblica. Então muitas vezes nós somos, presbítero André, vocacionados para o diaconato. Deus me chamou e me deu dons e talentos para que eu seja um bom diácono. Mas eu penso, na minha ignorância bíblica, que ser presbítero é mais importante do que ser diácono. Então eu sou chamado para ser diácono, mas eu quero ser presbítero. E eu vou começar a fazer uma campanha para ser presbítero. E eu vou começar a soprar no ouvido de alguém que eu quero ser presbítero, para me indicar e para me votar, e para votar em mim, perdão. Ou então vai haver uma eleição para a sociedade interna, e eu sou o presidente e eu sou membro da UPH, mas eu quero ser o presidente da UPH. Olha, imagina eu ter isso no meu currículo, Diácono Juliano, que eu sou presidente da UPH. Irmãos, misericórdia, nós não entendemos nada. Nós não entendemos nada. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós devemos nos considerar abaixo de todos os outros, de todos os outros. Então, que nós tenhamos isso na nossa mente, no nosso coração, que lá fora, nas empresas, nas grandes corporações, essa competição é algo que nós vemos dia a dia, pessoas competindo com outras para subir degraus. Dentro da igreja, aquele que quer se destacar, aquele que quer ser aprovado, pois seja ele o primeiro a aparecer aqui no dia da faxina, que seja ele o primeiro a aparecer aqui no dia que nós vamos limpar o chão, que seja ele o primeiro a chamar os outros para lavar os pés dos irmãos, porque esse é o exemplo que o nosso Senhor nos deixou. E é isso que Pedro está ensinando aqui, então, aos seus leitores originais e a todos nós. E Pedro vai caminhar um pouquinho aqui no versículo 9, dizendo que não devemos pagar o mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, devemos bem dizer, pois para isso mesmo fomos chamados, a fim de recebermos bênção por
herança. Então, o que Pedro está dizendo é que nós devemos, assim como o Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus, que nós devemos orar pelos que nos perseguem. É fácil, gente? É fácil. Nós devemos orar pelos que nos perseguem. Nós devemos abençoar os que nos amaldiçoam. Nós devemos dar outra face para aquele que bate no nosso rosto. Hein? Nós devemos andar 2 milhas para aquele que nos pede para andar 1. Irmãos do céu. E o mais duro dessa passagem de Pedro, desse versículo 9, é que olha o que Pedro vai dizer aí no finalzinho. Talvez você está pensando assim, pastor, mas isso é muito difícil, eu não vou conseguir fazer isso nunca. A pessoa me fere, eu quero ferir ela também. É tomar lá da cá, é isso que eu aprendi. Esse é o ensino do mundo. Como que eu vou abençoar quem me amaldiçoa? E aí olha o que Pedro vai dizer no final do versículo 9, na parte B do versículo 9. Pedro vai dizer que foi exatamente para isso, irmãos, que nós fomos chamados. É para isso que nós fomos chamados, para sofrer o dano mesmo. E nós temos um exemplo. Qual é o exemplo que nós temos? O Senhor Jesus, o servo sofredor de Isaías 53, que como ovelha muda sofreu toda a humilhação, não abriu a boca, se fez nada para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Então nós temos o exemplo a seguir. Foi para isso mesmo que nós fomos chamados, a fim de recebermos a bênção por herança. Então, se nós fizermos aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, se nós sofrermos o sofrimento de Cristo, nós também herdaremos as bênçãos que nos estão prometidas. Aí, finalzinho, versículo 9. Então, nós sofremos com Cristo, mas somos também glorificados, recebemos a glória que só Cristo merece, mas nós vamos receber também. Então, a gente sofre sem merecer. Olha que interessante. A gente sofre sem merecer, mas eu não fiz nada para passar por essa injúria, eu não fiz nada para que essa pessoa fizesse isso comigo. Ok, nós estamos sofrendo o sofrimento de Cristo, né? Mas em compensação, quando chegar a hora de receber a bênção, nós também não fizemos nada para receber. Cristo fez, e nós receberemos como Ele nos deu. Versículo 10, ou de 10 a 12. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então Pedro vai se apropriar agora do Salmo 34, vai citar novamente o Antigo Testamento, para trazer aos irmãos, aos seus leitores, a compreensão de que se nós queremos viver uma vida tranquila, de que se nós quisermos viver uma vida serena, nós devemos buscar a paz com todos os homens. E mais do que isso, olha que interessante que ele vai dizer no versículo 10, de que nós, mesmo em meio às dificuldades, devemos viver uma vida de alegria. Devemos amar a vida e viver e ver dias felizes, ter dias felizes, passar por dias felizes. Irmãos, ele escreve isso para crentes que estavam em fuga, que estavam dispersos, que estavam com uma perseguição terrível. E não é uma perseguição como a que nós enfrentamos hoje, não. Não é essa perseguição branda que nós vivemos hoje. O que a gente sofre hoje por ser cristão, irmãos? Vivendo aqui no Brasil, claro que em outras partes do mundo, alguns dos nossos irmãos estão sofrendo muito mais do que nós, mas no nosso contexto, que eu e você, com perseguição nós sofremos? Sofremos algum escárnio, um ou outro amigo nosso se afasta de nós, zomba de nós, da nossa fé, talvez alguns de nós percam o emprego, mas não vai muito além disso. Não vai muito além disso aqui no Brasil.
Esses irmãos não, esses irmãos estavam perdendo a vida. Eu já falei aqui de algumas das práticas romanas para combater o cristianismo, para abafar o movimento do cristianismo que ia largando suas tendas, que ia crescendo. Era deixar as feras, leões, leoas, 4, 5 dias sem nenhum tipo de alimento, e depois pegar mulheres, homens, mulheres, crianças, bebês, cristãos, e jogá-los dentro de uma arena e soltar essas feras sobre eles. É besuntar os cristãos com piche, atear fogo, besuntar os cristãos com piche, pregá-los em postes pelas ruas de Roma e atear fogo para que esses cristãos iluminassem as noites de Roma. Era esse tipo de castigo. Era colocá-los dentro de um aparelho de morte criado por eles, feito de cobre, se não me engano, de um metal desse bem inflamável, e os colocava ali dentro e acendiam uma fornalha debaixo deles. Eles estavam trancados ali dentro e eles iam sendo cozidos vivos dentro daquele instrumento, dentro daquele aparelho. E aí Pedro vai dizer o que para esses? O próprio Pedro, crucificado. E aí Pedro vai dizer o que para esses cristãos que estavam passando por isso, ou que tinham parentes ou familiares ou amigos que estavam passando por isso, passaram por isso, conhecidos? O que Pedro diz para eles? Vocês querem viver a vida feliz? Ter dias felizes? Então, não amaldiçoem com a língua de vocês, refrenem o mal, vivam uma vida santa, uma vida pura. Irmãos, só pela graça, né? Só pela graça. Pedro está dizendo isso aqui: abstenham-se do mal, parem de falar mal das outras pessoas, apartem-se do mal, pratiquem o que é bom, busquem a paz, empenhem-se por alcançá-la, no que depender de vocês, mesmo estando num ambiente hostil. E aí nós podemos nos contextualizar sim, na questão dos inimigos, dos castigos. Aí não, nós estamos bem num plano bem mais tranquilo. Mas na questão da hostilidade, aí nós podemos nos igualar sim. Então, em meio a esse mundo hostil que nós vivemos, aqueles cristãos viviam, eu e você vivemos, ainda assim, pratiquem o que é bom, busquem a paz, tentem viver um ambiente de paz, empenhem-se por alcançar essa paz, porque os olhos do Senhor porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mais. Lembra que lá no versículo 7, semana passada, nós falamos, tratando dos maridos, né? Mas é óbvio que se trata dos maridos, mas se trata por extensão a todos os crentes que estivessem praticando aquilo que os maridos estavam praticando. Que nós falamos que quando nós estamos com o coração cheio de rancor, de mágoa, de falta de perdão, Deus não ouve a nossa oração. Versículo 7 aí, falamos semana passada. Deus não ouve a nossa oração. Para que não se interrompam as vossas orações. Versículo 7. Vê como que ele vai dizer a mesma coisa agora no versículo 10. As súplicas daqueles que se apartam do mal, que praticam o que é bom, que buscam a paz, que se empenham por alcançá-la. Alguém pode ler para mim, por favor, bem alto, o Salmo 116, versículo 1 e 2 e o Salmo 5, versículo 3? Salmo 116, 1 e 2. Deixa que eu mesmo leio aqui o Salmo 5, que a gente ganha tempo, porque nós temos muito ainda a tratar hoje. Salmo 116, 1 e 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Obrigado, Felipe. Então está vendo como que está confirmando, o salmista confirma aquilo que Pedro está dizendo lá na sua epístola? Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a oração dos justos. E quem são os justos? Os justos somos nós. Justos no sentido de que somos
justificados em Cristo, né? Obviamente. Não há um justo, nenhum sequer. Nós não alcançamos ainda essa plenitude de justiça, mas em Cristo nós somos justificados. A justiça de Cristo está sobre nós, foi imputada a nós. Então Deus ouve a nossa oração. Olha que privilégio, irmãos, que bênção. E é mais um aditivo, mais um combustível para que nós lutemos para viver uma vida santa, uma vida buscando a paz. O que Pedro está dizendo aí no versículo 10. Salmo 5, versículo 3, vai dizer assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Irmãos, olha que bênção, que outro povo tem um Deus como nosso Deus? Ninguém, irmãos, ninguém. Só Yahvé tem essa promessa aos que nele creem, de que você apresenta a sua oração para ele de manhã e fica esperando, porque nós sabemos que ele tem poder para nos dar aquilo que nós pedimos. Eu creio que todos nós que estamos aqui, você que nos acompanha também pelas nossas mídias, você ora de manhã. Se você é um crente no Senhor Jesus, muito provavelmente você ora de manhã. Então, eu, quando faço a minha oração pela manhã, apresento a Deus tudo aquilo que está no meu coração. Quando eu vou para a cama agora à noite, no final do dia, eu vejo que tudo aquilo que eu pedi de manhã, tudo aquilo que eu pedi de manhã se concretizou no final do dia. Às vezes alguma coisa que eu peço de forma pessoal dá errado, mas ainda assim deu certo. É paradoxal, mas eu vou explicar. Alguma coisa que eu pedi de manhã não concretizou. Então, a princípio, ou em princípio, deu errado, né? Deus não atendeu. Mas quando eu me lembro que quando eu termino a minha oração, eu digo assim: contudo, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Então, quando chega lá no fim do dia, que alguma coisa que eu pedi não deu, ainda assim eu fui ouvido. Porque a vontade de Deus certamente foi feita. Então, irmãos, só nós temos um Deus assim. Só nós temos um Deus assim. Os incrédulos, os descrentes que colocam a sua oração através de mediadores, através de Deus que tem boca e não falam, que tem ouvidos e não ouvem, que até tem zelo por Deus, mas sem entendimento. E porque não tem entendimento, colocam a sua oração não usando ou não buscando Jesus Cristo como mediador. As orações deles, elas batem no teto e caem. Mas nós não. O Senhor se inclina para ouvir as nossas orações. Vamos caminhar um pouco mais. Versículo 13. O tempo está indo embora, irmãos. Nós vamos ter que correr um pouquinho. Versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Então Pedro está dizendo aqui que muito provavelmente, se nós formos bons, se nós cumprirmos essa primeira parte aqui dos versos 8 ao verso 12, que ele nos exortou a fazer, que é sofrer o dano, que é buscar a paz, nos empenhamos a buscar a paz, aí no versículo 13 ele vai falar: se nós fizermos isso, muito provavelmente nós vamos ter alguma segurança, vai ser mais fácil para nós. Ele está falando: quem vai fazer mal a vocês se vocês procurarem manter paz com todo mundo? Existe uma grande possibilidade de vocês terem uma vida mais sossegada se vocês procederem assim. Teoricamente, vocês não sofrerão tanto se vocês forem bons com as outras pessoas. Versículo 14: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Então, mesmo que vocês, sendo bons, procurando a paz, empenhando por alcançá-la, se mesmo assim as pessoas forem más com vocês, glória a Deus por isso. Versículo 14: bem-aventurados sois. Bem-aventurado, quando você lê na Bíblia bem-aventurado, você pode trocar por abençoado. Então, mesmo assim, mesmo se você for bom para a pessoa e a pessoa for má para você,
ainda assim você será abençoado, porque você está sofrendo a injustiça por conta da justiça de Cristo. Você está sofrendo a injustiça imitando aquele que te ensinou, te exortou, te ordenou que você sofra dano. Então, Salmo 118, versículo 6, não precisa ir até lá. Salmo 118, versículo 6 vai dizer assim: o Senhor está comigo, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Então, ainda que você seja injustiçado, ainda que você sofra, não tema, porque o Senhor dos Exércitos é quem vai à sua frente. Lembra lá de Josué? Não te mandei eu, ser forte, corajoso, não temas nem desconto, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à luta, o Senhor vai à sua frente. E no versículo 15 ele vai fechar esse raciocínio dizendo o seguinte: se você estiver sendo bom para a pessoa e a pessoa estiver sendo má para você, te perseguindo, santifique a Deus com o seu sofrimento. Mantenha a sua integridade, mantenha a sua mansidão, a sua longanimidade, a sua paciência, o seu espírito cristão, para que as pessoas possam se sentir envergonhadas de ver que estão ultrajando você e que você não está reagindo. Semana passada eu citei o diácono Márcio como exemplo, né? Na questão do trânsito. A questão do trânsito, só Deus, irmãos. Como o trânsito tira a gente do sério, né? Porque você toma uma fechada, o seu primeiro impulso é xingar, é buzinar, é ultrapassar a pessoa para fechar ela também. Não é isso? Então, assim, envergonha a pessoa, é o que Pedro está dizendo aqui. Envergonha a pessoa com o seu bom procedimento. Não pela sua reação, mas pela sua falta de reação. Pela sua tranquilidade em lidar com aquela injustiça. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas lembre-se sempre do contexto original. Lembre-se sempre dos destinatários originais para quem Pedro está descrevendo. Vejam a situação que eles passavam, que eles estavam enfrentando. E a situação que nós enfrentamos, aí você vai ver que fica bem mais fácil. Se eles podem, nós podemos. Antes, então, versículo 15, né? E 16: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, o nosso bom comportamento, o nosso bom testemunho são a maneira de nós testemunharmos a respeito da esperança que está em nós. E quando nós fizermos isso, nós vamos fazer com mansidão, com temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra nós fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. É aí que está a parte do envergonhados que eu já disse, né? O nosso bom procedimento é que vai envergonhá-los. Eu acho que dá tempo de eu contar uma rápida história de um amigo, irmão em Cristo, presbítero da nossa igreja lá em Belo Horizonte, presbítero Rubens. Ele conta que certa vez alguém, não vou citar quem para não comprometê-lo, o provocou a ira. O provocou a ira e foi o provocando e até que ele quase explodiu. Se eu errar, que você me lembra, porque eu sou ruim para lembrar histórias. É isso mesmo, né? E ele quase explodiu. E aí, na hora que ele ia explodir, que ele ia para cima dessa pessoa, o Espírito Santo fez com que ele se lembrasse de que ele é um filho de Deus, né? E aí ele travou, não reagiu. E aí a pessoa virou para ele e falou assim: rapaz, agora você é crente, porque eu te provoquei para ver se você ia reagir. Agora, mais ou menos assim a história, para ver se você ia reagir. Então, o bom procedimento do presbítero Rubens, e que também não é mérito para o presbítero Rubens, porque é o Espírito de Deus agindo nele, envergonha o descrente e constitui um bom testemunho e constitui glória para o nome de Deus. Porque, versículo 17, se for da vontade de Deus, é melhor que você sofra por praticar o que é bom do que praticando o que é mal. Então, se for da vontade de Deus, que você sofra.
melhor que você sofra, vou ser redundante de novo, tá? É melhor que você sofra sofrendo o dano do que você sofra reagindo à provocação ou à injustiça. Se for a vontade de Deus. Por quê? Porque boa, feita e agradável. Então é melhor que você sofra se essa for a vontade de Deus. Lembra que eu acabei de falar da oração? Então tudo seja feito, Senhor, a sua vontade. Não apresento a Ele as minhas orações e fico esperando. Irmãos, Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Lembre-se disso. Na hora que vier a perseguição, na hora que vier a tribulação, na hora que vier a luta, na hora que vier a disciplina de Deus, na hora que o abençoado do seu vizinho, do seu chefe, do seu colega de faculdade te humilhar, tentar te tirar do sério, te levar ao limite, lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos sendo burilados, tratados. Nós somos, nessa terra, para com Deus, o bom perfume de Cristo, irmãos. Nós não podemos exalar mau cheiro. Nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Amém? Vamos caminhar mais um pouquinho. E agora nós vamos entrar na parte mais espinhosa desse texto, irmãos, que é esse bloco do versículo 18 ao versículo 22. Vamos lá. Versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Até aqui, nenhum problema. O que Pedro está dizendo é que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo, Cristo, morreu pelos injustos, todos aqueles que creem, para nos conduzir a Deus. Nós sabemos, já explicamos isso aqui, já aprendemos isso, que existia um abismo intransponível entre o homem e Deus, abismo criado por Adão e Eva, e que Cristo, então, é a única ponte para nos reconciliar com Deus, para fazer com que nós alcancemos a graça e o perdão de Deus. Então, até aqui, bem tranquilo. Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto, sim, na carne. Então, também nenhum problema. Morto na carne, Pedro está se referindo aqui ao estado de humilhação de Cristo. O estado em que ele veio à terra, sofreu, padeceu como um homem, 100% homem, biologicamente 100% homem, sofreu pelos nossos pecados, uma morte vicária, substitutiva, em nosso lugar, para que nós alcancemos paz com Deus. Ok? Mas vivificado no Espírito. Então, morto-se na carne, mas vivificado no Espírito, porque assim como vai dizer Salomão em Eclesiastes, quando nós morremos, o pó volta à terra e o Espírito volta a Deus que o deu. Então, Cristo morto na carne, mas o seu Espírito volta então para Deus. E aqui no versículo 19 é que entra, irmãos, versículo 19 e 20, é que entra então a grande controvérsia desse versículo, para os irmãos terem uma ideia. Alguns comentaristas, inclusive alguns deles reformados, alguns deles da nossa denominação, dizem que o versículo 19 e o versículo 20 talvez sejam os versículos mais difíceis de se entender em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Para que os irmãos tenham uma ideia da complexidade desse versículo, Martinho Lutero, de quem tanto falamos na última semana, especialmente no domingo, afirmou que não sabe exatamente o que Pedro quis dizer com esse versículo. Então vamos tentar, de uma forma bem clara aqui, expor o que está acontecendo aqui. Versículo 19 e versículo 20. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Vamos parar aqui.
Quem são esses espíritos? Que prisão é essa? Do que está falando aqui? Alguns comentaristas, e alguns deles, comentaristas que nós usamos no nosso dia a dia, Russell Shedd, Dick Carson, vão dizer que aqui o texto está dizendo a respeito de Jesus Cristo ter ido ao inferno e pregado aos mortos. Nós definitivamente não cremos nisso, porque a Bíblia não diz em lugar nenhum que Cristo foi ao inferno. O inferno é um lugar onde a face de Deus não está presente. Então nós não cremos assim, ainda que o credo apostólico cite que Cristo desceu ao Sheol, ao inferno. Mas nós entendemos que ali, inclusive no credo apostólico, não é literal. Não é que Cristo desceu ao inferno, literalmente. O que nós entendemos é que Cristo foi ao inferno espiritualmente. No momento da sua morte, no momento em que Cristo diz, está consumado, lembra lá que o texto vai dizer que Cristo bebeu todo o cálice da ira de Deus. Então nós entendemos que Cristo foi ao inferno no sentido de que, naquele momento, ele foi desamparado por Deus. Ele diz isso. Deus meu, por que me desamparaste? Então esse sentimento de desamparo, esse sentimento da ausência de Deus, equivale ao sentimento de se estar no inferno. Porque Deus não estará lá. A graça e a misericórdia de Deus não estará lá. Então está clara a questão do Cristo no inferno? Brincando aí no credo apostólico. Então essa é a percepção reformada. Só para vocês entenderem, Agostinho, Calvino, Dr. Augusto Nicodemos, Dr. Daniel Alves, pastor da Igreja Presbiteriana de Canoas, todos eles caminham na direção de que o que o texto está dizendo aqui, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão, é de que o Espírito de Deus, Jesus pré-encarnado, se para que Noé pregasse aos seus contemporâneos, porque o texto não acaba com o versículo 19, o texto continua pelo versículo 20, e aí vai dizer a respeito de Noé. No outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então Pedro está citando o exemplo de Noé, de que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo pregou na geração de Noé, uma geração, talvez a geração mais perdida de toda a história, tanto que toda aquela geração foi dizimada por Deus no dilúvio. Noé prega 120 anos para aquele povo, que é mais ou menos o tempo que durou a preparação da arca. Então, durante todos esses anos, Noé prega para aquelas pessoas, e quando se convertem, irmãos? Zero. Então, o que Pedro está dizendo aqui, os nossos mestres, os nossos doutores da teologia afirmam, e eu caminho por essa direção, é de que Pedro está usando o exemplo de Cristo, de que o Espírito de Deus, usando Noé como exemplo, de que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, usou Noé, pregando aquela geração perdida, e que aqueles irmãos não se converteram. Então a prisão aqui é a prisão do pecado. Eles estavam aprisionados, eles eram escravos dos seus pecados, das suas faltas, e não se converteram. E nenhum deles se converteu. E esse comentário é endossado quando nós vamos até 2 Coríntios, capítulo 3. Não precisa ir até lá. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, onde o texto diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, é desse mesmo Espírito que Paulo está dizendo, que Pedro está dizendo. Aonde esse Espírito está, há liberdade. Esse Espírito usou Noé. Nós sabemos que os pregadores, eles são usados pelo Espírito Santo de Deus. Eles não falam deles mesmos. Os profetas, eles foram canais de bênção, né? Eles foram usados pelo Espírito de Deus para pregar o Evangelho. Então, o que Pedro está dizendo é o mesmo que Paulo está dizendo.
que onde o Espírito de Deus atua por boca dos seus profetas, dos seus escolhidos, ali há liberdade. Está vendo o contraste da liberdade com a prisão da geração de Noé, que não se converteu? Tanto que daquela massa, não sabemos exatamente o número, né? Mas daquela multidão que havia, apenas 8 foram salvos. Noé, sua esposa, filhos e nós. 8 pessoas. Então, irmãos, o raciocínio é de que eles estavam aprisionados nos seus pecados e nas suas faltas. Versículo 21. Eu coloquei aqui uma outra citação também para reforçar essa ideia, que é o capítulo 1, versículo 11, aí da carta onde nós estamos, Pedro. Endossando isso que eu disse, que o Espírito de Deus usa os seus pregadores, os seus mensageiros, né? 1 Pedro 1:11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Vê que o Espírito de Cristo estava naqueles que pregavam a respeito do Cristo que viria. Fecha aqui então esse raciocínio de Pedro. Pedro vai citar também Noé, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, citará também Noé, e tudo isso serve para endossar essa afirmação, né, de que ele está usando Noé aqui como exemplo. Versículo 21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ele vai usar aqui agora uma outra ilustração, usando as águas do dilúvio como as águas do batismo, no sentido de purificação, no sentido daqueles que passam pela água do batismo são purificados, são considerados justos, e aqueles que não passam não são considerados justos. É óbvio que nós sabemos que o batismo não salva ninguém, mas ele é o sinal visível, externo, daquela mudança interna que o Espírito Santo operou em nós, né? Da nossa vivificação, né? Da nossa regeneração, do nosso novo nascimento. Tanto que ele cita aqui no começo do versículo 21 a palavra figurativamente o dilúvio, então seria então o batismo, a purificação, o sinal externo para a morte para essa vida e o renascimento para a vida com Deus. E ele fecha então esse raciocínio, esse bloco, dizendo: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Ele está obviamente dizendo aqui a respeito de Jesus Cristo, que é o finalzinho do versículo 21, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então, irmãos, o que nós podemos destacar nesse versículo 2, nesse finalzinho de raciocínio aqui de Pedro, é a questão flagrante, lógica, visível, dessa grande batalha espiritual, que não cessa, 24 horas por dia, o que Agostinho chamava de cidade de Deus, cidade dos homens, né? 2 planos, um plano material, que é o que nós conseguimos enxergar, tocar, e o plano espiritual, que está acontecendo em todo o tempo, 24 horas por dia. E ele está dizendo aqui que Cristo está acima disso, que Cristo sujeitou os anjos, as potestades e os poderes. Paulo vai dizer isso também, né? Isso também nós, Efésios capítulo 6, a respeito da potestade do ar, enfim. Muito bem, irmãos. Então Pedro fecha assim o seu raciocínio, dizendo, escrevendo que Cristo reina absoluto sobre tudo e sobre todos. Ficou alguma dúvida? Ficou clara essa questão aí do morto em carne, vivificado em espírito? Ficou claro da maneira como nós colocamos? Ok. Então, se não há nenhuma dúvida, nós vamos parar. Vamos
vamos parar por aqui. Eu anotei aqui no finalzinho do meu esboço que Pedro escreve na sua segunda carta, na sua segunda epístola. Pedro escreve assim, falando de Paulo. Paulo escreve algumas coisas que são difíceis de entender. Já lembram desse texto lá? Pedro fala que Paulo escreve algumas coisas que são difíceis de entender. Mas um dos textos mais difíceis para se trabalhar é Pedro que escreve. Então ele joga a culpa em Paulo, mas na verdade um dos textos mais difíceis foi ele, Pedro, quem escreveu. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Só fazer uma colocação, pastor, sobre lá em 1 Coríntios 13, ele começa assim, o amor é o dom supremo. E aí ele começa ali, capítulo, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho de sobremodo excelente. E aí ele vem falando dos dons, né? Falando que sem amor, né? Tudo que se faz na igreja, né? De qualquer forma, se não tiver amor, não tem validade. Em cima daquilo que a gente falou no início, né? De como abriu esse bloco 8, de que nós devemos amar os nossos irmãos. Exatamente. Porque o amor, Juliano, é o grande mandamento. Não é isso que Jesus, os lábios de Jesus proferem essa máxima. Que o amor é o grande e principal mandamento. Então, se nós vivemos, se nós dizemos ser imitadores de Cristo, embaixadores de Cristo aqui na terra, se nós dizemos que as pessoas que querem enxergar Cristo aqui devem olhar para nós, uma vez que Cristo não está aqui mais fisicamente, que essas pessoas podem olhar para nós que elas vão ver Cristo. Se nós não amamos o grande e principal, se nós não vivemos o grande e principal mandamento, todo o resto não faz sentido. Nós somos uma grande farsa, nós somos uma grande mentira. Mas muito bem colocado o texto aí de 1 Coríntios 13. Vamos nos colocar de pé então, irmãos? Vamos orar. Vou rogar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez agradecer a Ti, porque a Tua palavra mais uma vez foi lida e foi explicada nesse lugar. Queremos agradecer ao Senhor por ter nos chamado, Deus, para participarmos desse estudo, aprendermos um pouco mais de Ti. Nós sabemos, Deus, que embora esse estudo chegue de forma presencial, basta que as pessoas venham até aqui, até o templo. Nós sabemos que, embora esse estudo seja oferecido às pessoas no conforto das suas casas, sentado no seu sofá, assistindo pela televisão, pelo seu smartphone, nós sabemos que ainda assim muitos não estão nem um pouco interessados. Muitos sequer abriram as páginas da igreja para acompanharem o estudo. Mas a nós, o Senhor trouxe, a nós o Senhor chamou e nós então podemos participar. Somos gratos ao Senhor por isso, porque nós precisamos disso. Nós precisamos aprender mais do Senhor. Nós precisamos dar a outras pessoas a razão da nossa fé. Nós precisamos aprender para poder ensinar. Nós não queremos mais ser como crianças, Deus. Nós não queremos mais ser levadas para ali e para aqui por qualquer vento de doutrina. Nós queremos alimento sólido, nós queremos crescer, nós queremos ser transformados. Nós não queremos nos conformar com a timidez da nossa fé, com a precariedade da nossa fé, com a precariedade do nosso conhecimento bíblico. Nós queremos crescer, Deus. Muito obrigado, porque talvez se dependesse, ou certamente se dependesse de nós mesmos, nem nós viríamos. Mas aprove o Senhor nos trazer, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Abençoa-nos, Deus, a todos aqueles que aqui estão de forma presencial. Abençoa, Deus, a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia os assista em todas as suas necessidades, e que eles possam, Deus, glorificar a Deus em Cristo pelo decorrer dos seus dias. Essa oração que nós fazemos a Ti, pela mediação de Cristo, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.
Bora mais, irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, a volta daquele que morreu sim, mas foi vivificado em espírito e voltará para buscar a sua igreja. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Sentai-se, irmãos. Gostaria de fazer um convite a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Nós temos ainda, já declaramos isso aqui, de que nós estamos deixando o campo de São Borja, a Igreja Presbiteriana de São Borja. Nós temos então apenas mais 4 semanas aqui na cidade de São Borja. E nós separamos então 4 textos no final do livro de Eclesiastes. Eclesiastes 11 e 12 são os textos que nós vamos trabalhar nos 4 próximos domingos, nos despedindo da igreja, nos despedindo da cidade. Eu queria convidar você que nos acompanha então a participar conosco desses últimos 4 domingos de novembro, onde nós vamos trabalhar esses 4 textos de Eclesiastes e de alguma forma tentar trazer para a igreja, para a realidade da nossa igreja, da nossa cidade, e para você que nos assiste, aquilo que o homem mais sábio que andou por essa terra, Salomão, homem nascido de mulher, obviamente, aquilo que ele tem a ensinar a todos os que leem o seu livro, o livro de sabedoria. Então acompanhe conosco. Serão 4 mensagens, 2 em Eclesiastes 11, 2 em Eclesiastes 12, pelos 4 próximos domingos, sempre às 19 horas, de forma presencial, se você estiver na cidade, ou pelo Facebook e YouTube da Igreja Presbiteriana de São Borja, caso você esteja fora. Deus abençoe, uma boa noite a todos e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir.